Rapaziada, antes de começar o vídeo, antes de mais nada, desde já eu quero agradecer a cada um que já ajudou o Murilo e que vai ajudar ainda, que está ajudando. Quero agradecer de coração, porque muitos estão ajudando o Murilo, pegar um vento aqui, ó. Muitos estão ajudando o Murilo por causa de mim, porque eu pedi. Então eu me sinto assim lisonjeado do Murilo estar recebendo essa ajuda de vocês aí. E muitas vezes a gente poder ajudar, ter a chance de ajudar é uma dádiva. Sabia disso? Não. É Deus concedendo que a gente consiga, que a gente possa ajudar. Sabe o trecho bíblico onde fala que Pedro foi pregar para Cornélio na casa dele? A primeira coisa é quando o anjo apareceu para Cornélio e falou: as tuas esmolas chegaram até o céu. Deus não quer ninguém pedindo. Um pai não quer que um filho peça, mas um pai quer que um filho receba ajuda. Deus quer que a gente viva em comunhão. Deus quer que a gente viva todos juntos. E quando tu tem, vamos por assim, a opção, tu tem, vamos por a chance de ajudar alguém, deve fazer. Deve fazer. Porque não importa a quantia, não importa 1 centavo, 2 centavos. Eu acredito que possa, mas desde já eu agradeço, de coração, eu agradeço. O Murilo falou que vai fazer um vídeo lá no caminhão, agradecendo e mostrando o caminhão. Falando o nome de pelo menos uma quantidade de pessoas aí que ajudaram. Hoje ele me mostrou ali no Padilha. Padilha mandou um pix para ele lá que eu e ele ficamos assustados. Valeu, Padilha. E muitos outros, não estou menosprezando ninguém, mas esse extrapolou. Beleza? Antes de mais nada, assista o vídeo até o final aí, beleza? Bora lá então. Fala, rapaziada, domingo à noite. Nós aqui, ó, opa, vou dar uma atravessada na pista, pegar uma luz pro outro lado, a ventania aqui, ó, para beira-mar. Do lado aqui, ó, do lado aqui já é o mar, pertinho. Tô gravando aqui, é domingo à noite. Estamos sem sono. Não tem o que fazer além de dormir o dia todo. Mas eu vou mostrar pra vocês o que foi feito hoje aqui. Rapaziada, município de Areia Branca, no Rio Grande do Norte. Por que será que é Areia Branca, né, rapaz? Até se tu jogar um jarro de água no chão, a água, o solo, como é que se diz? Suga a água ou alguma coisa assim, olha. E ele fica aquele branco ao redor do sal. A terra aqui é sal, ela tem sal na própria terra. A água, pega a água aqui, se não for uma água bem tratada, ela é a salmoura que fala, né? Então por isso, deve ser por isso, né? O município de Areia Branca. Eu nunca vi tanto. Até eu ia mostrar para vocês aqui, mas agora já escureceu. Cuida que tá de noite. Vou mostrar para vocês aqui onde a água, onde vaza a água, onde joga a água fora. Ela fica, a água seca e fica ao redor aquela beiradinha de branco ali de areia. Bora lá pro vídeo, vamos fazer 2 por dia. Essa semana agora, hoje pelo menos, 2 por dia. Saindo esse aqui 11 horas da manhã e mais tarde aí vamos soltar outro, beleza? Nós temos com os tantos na agulha já gravado aqui, vamos aproveitar o tempo e vamos trocar uma ideia aí. Bora lá então? Rapaziada, eu vou deixar com vocês agora um videozinho que eu postei lá no Facebook. Já tem acho que uns 60 dias ou mais. Aí vocês podem comentar o que vocês acham desse vídeo ali. Pode comentar, não tem problema. Pode comentar que depois eu falo sobre ele ali. E eu postei um também. Na época nem existia, eu acho que página ainda, nada. E agora vocês já conheceram o Vivi. O Vivi é aquele senhor que fez a viagem junto com o Bob, junto com o Peba. Eles passaram acho que uma temporada de mais de 30 dias lá em Euclides da Cunha. Vocês conheceram ele. O Bob filmando, ir pra lá e pra cá. Quando o Bob passou por cima do carrinho das panelas do homem lá, que saiu o grupo, a rifa das panelas, o Vivi é que tava junto e tal. E eu gravei um vídeo com o Vivi, já deve ter uns 15 anos mais ou menos, lá em Alagoinha, lá perto da fábrica, que na época era Esquincariol, era a Itu lá, né? E aí hoje é a Heineken, se eu não me engano. Aí eu gravei um videozinho. E o vídeo passou de 2 milhões de visualização lá no Facebook. E dos comentários e tal, que eu tava denegrindo a imagem do estabelecimento.
E na verdade eu tava só contando uma história, né? Do Vivi, que ele pediu o lanche e a mulher tava com a luvinha na mão, luvinha de plástico, aquela que bota para pegar o salgado com a mão, mas a mesma luvinha ela foi lá e limpou o chão lá e botou o cisco, a sujeira em cima da vassoura e veio com a mesma luvinha e pegou o lanche. Aí eu e o Vivi começamos a rir. Aí eu digo, ô Vivi, esse negócio da luvinha não funciona, né? Aí eles, às vezes funciona, às vezes não funciona. Aqui eu já tô vendo que não tá funcionando. E pegou o lanche, comeu e tudo, e fomos embora. E eu contei a história ali, passou de 2 milhões de visualização, e o pessoal que tá denegrindo a imagem do restaurante, e que não sei o que, e que tal e tal. E aí o pessoal começou a juntar uma coisa com a outra, vamos sentar no banco da praça, e o pessoal começou a juntar uma coisa com a outra, e aí se ligaram que eu era o cara do gelado. Eu era o cara que tava lá no gelado com o Nene, eu era o cara da Teresona, e aí é que a visualização subiu, daí é que estourou. Aí assiste esse vídeo aí pra nós voltar pro assunto, assiste aí. A motoca parou aqui e perguntou quanto é que eu... perguntou se eu queria lavar a roda. Pode querer, eu não quero, mas se tu pagar bem eu te ajudo. Tem muito serviço aí não. Querer eu não quero, mas se ele pagar bem, né? Lavar os dos outros aí, ó. Não, motor, pra lavar a sua roda. Eu digo, não, a minha roda eu vou tomar banho daqui a pouco eu mesmo lavo. Não, motor, pra lavar a roda da carreta aí e tal. Quer lavar? Eu digo que se eu quisesse tava limpo. Ó, se eu quisesse tava limpinho, mas não tá, ó. Tá sujo é porque não quero. Por quê? Vocês assistiram o vídeo ali? Assistiram? Rapaziada, esse vídeo aí funciona assim, ó. O rapaz chegou pedindo pra lavar as rodas do caminhão. Aí tá lá no Facebook, tem os comentários de que eu preciso me retratar. Eu tenho que ser mais humilde, eu tenho que não sei o que e tal. Não, eu não retiro nenhuma palavra daquilo que eu falei lá. E gravo de novo e repito de novo, vou repetir de novo pra vocês aqui. O rapaz chegou ali, a gente começou a conversar e rir e tal. A moto dele tava ali porque ele já tinha ido buscar água pra lavar as rodas do caminhão. E aí, rimos e brincando e tal. Rapaz, eu 2 dias com o caminhão parado aí. Tu tem serviço pra lavar a roda? Vamos. Quer pagar eu pra lavar a roda? Vamos que eu vou lavar a roda contigo. Tamo junto no mesmo barco aí. A diferença é que eu tenho o caminhão, tá aqui parado o capital, e tu tá com a tua motoca, mas nós estamos no mesmo barco. E aí rime brincando e tal, dele disse, mas não quer lavar a roda? Eu digo, rapaz, se eu quisesse lavar, ela tava limpa. A água tem ali pra lavar, me falta é vontade, eu tenho a preguiça de lavar. Se eu quisesse lavar, tava limpa. Se tá suja, é porque eu não quero. O final do vídeo foi esse, vocês assistiram aí, né? E rimo ali e tal, no final da história, no resumo. O cara começou a trazer água para lavar, no fim eu tava trazendo água para ele, depois eu já tava lavando, o cara tava trazendo água. Ele cobrou 20 reais, 20 reais, olha só como é que é. Ele cobrou 20 reais para lavar a roda da carreta. Aí eu digo, ó, vamos lavar bem lavadinho, vamos fazer o seguinte, vamos lavar a traseira toda também, lava a sinaleira, lava o para-choque, faixa refletiva, a traseira da carreta toda, e vamos lavar os peitos das carretas, tanto de uma como da outra, lava o peito toda aquela parte branca. Eu queria botar uns adesivos ali na frente ou pintar, né, que seja de spray mesmo, deixar mais apresentável. E eu vou lavar, no fim o cara tava trazendo água, eu lavei mais do que o cara. Eu lavei as réguas da carreta embaixo ali, aquelas de alumínio, lavei tudo, mas rima um monte, e ele me cobrou 20 reais, eu só falei o seguinte, para nós fazer um serviço bem feito, eu vou dar de 50. Aí eu acabei dando 50 reais para ele em vez de 20. E eu tava duro. E a turma que fala aí que tem dinheiro, que tava esnobando o cara porque tinha dinheiro, o cara tinha muito mais dinheiro do que eu. Eu tinha 100 e alguma coisa de reais, só que eu ia carregar no outro dia. Eu tinha 100 e poucos reais, dei 50 para ele, ele ficou feliz da vida, foi-se embora, lavamos a carreta toda, mas isso levou umas 2, 3 horas ali. Nós rindo e contando história e tal. Então quer dizer assim, ó, aí os comentários é o seguinte, primeiro, os DDD 48, eles são arrogantes. Quem tem telefone DDD 48 é quem mora de Tijucas para frente até na divisa com o Rio Grande do Sul, região de Florianópolis, Criciúma, Içara, todo aquele município, tudo aquilo ali é tudo DDD 48, tudo. Grande Florianópolis, tudo é DDD 48. Então quer dizer que todo o pessoal que mora ali, eles são arrogantes, são ignorantes. Tá entendendo como é que é? E aí, qual era o outro comentário? Porque quando eu voltar a pedir dinheiro de novo, quando eu voltar, isso é uma profecia, né? Quando eu voltar, não é se eu voltar, quando eu voltar a pedir dinheiro de novo na internet, como o Nene, isso é que o pessoal quando se ligou que eu era aquele cara, daí é que aumenta os comentários, sabe? Quando eu começar a pedir dinheiro na internet, que eu tiver a zero de novo, passando fome, daí eu me torno humilde. Agora eu não sou humilde, entende como é que é a história? Então quer dizer, esse vídeo que vocês assistiram, existe essa outra versão, essa parte que não foi filmada, entendeu como é que é? E por que eu estou contando isso aí para vocês? Porque nós estamos aí com uma campanha agora
para o Murilo. Estamos com a campanha tentando arrecadar alguma coisa de dinheiro para ele conseguir arrumar o caminhão dele. Só que eu já falei para o Murilo, quando existe isso, aqueles que dão o dinheiro, uma grande maioria, não são todos, mas é uma grande maioria, mais de 60% desses que doam, eles doam, vou diminuir um pouco, vamos botar menos da metade então. Mais de 60%, mais da metade desses que fazem as doações é de coração, gente que quer ajudar, gente que realmente se compadece da situação, não quer que o cara passe por aquela situação. Pô, eu não queria que o Murilo passasse por aquela situação, então eu vou ajudar ele para que ele saia logo dessa situação complicada e difícil. Pô, esse rapaz aí eu não conheço ele, mas ele tá lá no gelado, lá junto com o Nene, tá lá com esse caminhão e tal, eu não quero que ele passe por essa situação. Gostei desse rapaz, eu vou ajudar para que ele saia dessa situação. A grande maioria faz doação nisso. Tal pessoa está doente, precisando de um remédio, então eu vou fazer uma doação, vou ajudar para que ele saia dessa situação. O fulano está passando fome na rua, o ciclano dormindo na rua, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma roupa para ele, eu vou dar uma comida para ele, para que ele saia dessa situação. Eu estou compadecido dessa situação ali. Mas existe uma porcentagem desse povo que ajuda na intenção de que a pessoa fique devendo obrigação para ele. Ajuda para se sentir melhor, ajuda para se sentir, vamos supor assim, eu ajudei o cara, eu sou melhor do que ele. Eu sou melhor, eu tenho condições de ajudar, eu não sou esse pobre mendigo aí. Então eu ajudo ele porque eu sou o cara, eu sou legal, eu sou bonzinho. Tem gente que ajuda para pagar os pecados, tem gente que ajuda para poder se sentir melhor do que o outro. Tem gente que ajuda até para humilhar o outro e não com a intenção realmente de ajudar. E muitas pessoas, quando elas ajudam, elas cobram, elas querem que tu sirva a essa pessoa. Por exemplo, vocês viram, tá aí no vídeo, no comentário, e depois fui chamado a uma longa conversa no Instagram, depois eu nem respondi mais, a pessoa me cobrando, eu exijo meu dinheiro de volta, eu quero meu dinheiro de volta que eu te ajudei quando tu estava lá no gelado, e agora tu faz essa traição para nós caminhoneiros, o cara nem caminhoneiro não é, para nós caminhoneiros e não sei o que e tal. Ele queria 20 reais que ele tinha doado na época minha lá do gelado, ele queria aquele 20 real, ele queria de volta, por quê? Porque eu não fiz o que ele quis, ele queria que eu tivesse sido a favor a essa greve que nunca existiu e nem nunca vai existir, volto a falar. 100% das empresas estavam contra as greves e 99,99999% dos caminhoneiros também estavam contra a greve, e eu era um desse quase 100%. Mas esse cara que não é caminhoneiro e se diz caminhoneiro, queria 20 reais de volta que ele tinha ajudado lá. Então, por exemplo, assim, ajudou por quê? Para se sentir melhor do que eu, de repente para pagar pecado, para pagar culpa. Então eu estou ajudando um pobre coitado que está lá, um caminhoneiro quebrado. Eu já falei para o Murilo, ele tem que ter consciência de que ele vai viver o resto da vida dele. Eu estou 5 anos vivendo isso. Ele vai viver o resto da vida dele agora sendo cobrado por algumas pessoas. Pessoas que deram 10 reais, que ajudaram com 20 reais, se sentem no direito de controlar a vida dele. Pessoas que fizeram algumas doações, não, vamos lá na borracharia do Murilo, porque o cara é meu amigo, porque na época eu ajudei ele, agora ele tem que me ajudar. Pessoas querem trocas de favores. Eu já contei essa história para vocês. Eu comprei um violão. Eu sempre fui um cara de guardar moedas, sempre tive assim uma quantia alta, grande de moedas guardadas. Já contei várias histórias assim. E eu passei uma semana para descarregar naquele Mercantil Rodrigues, lá em Salvador. E aí eu tinha bastante moeda ali e tal, e eu fui comprar um violão. Eu comprei um violão, e aí tudo com moedas. E as moedinhas pequenas, a mulher separou de 5, de 10 centavos. Sabe, porque isso aqui, nos sábados, passa muita gente pedindo, então eu vou deixar para doar, porque aí a gente doa uma quantidade maior, as pessoas ficam felizes e tal. Quer dizer, a intenção dela não era ajudar, se fosse realmente ajudar, ela não estava separando as miudinhas para dar, entende? Então é o coração da pessoa. E a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa não pode não ser uma pessoa amargurada, mas naquele momento ela está com amargura, ela soltou a amargura. Então a boca fala do que o coração está cheio naquele momento. No momento da ira, o coração está cheio de raiva, ela solta a ira. No momento de alegria, o coração está cheio de alegria, ela solta a alegria. Ela passa aquilo que o coração está cheio. E as pessoas vivem, elas fazem doações para se sentir melhor, para poder, muitas vezes, menosprezar o próximo. Eu já avisei para o Murilo, fica esperto, porque vai ter muita gente cobrando. Vai ter muita gente cobrando. Muita gente não doa com a intenção de ajudar.
doa com a intenção de se sentir melhor do que aquele que recebeu. Se eu soubesse, agora eu vou tentar ao contrário, né? Se eu soubesse que ia dar nisso, eu não tinha te ajudado. Eu ouvi isso quando eu comprei o trovão. A pessoa me ajudou para eu sair de lá daquela situação do gelado. Só que aí quando eu consegui quitar, pagar o gelado, pagar aquele Iveco, ano 2001. E aí quando eu consegui comprar o laranjão, o trovão, aí a pessoa me mandou mensagem: se eu soubesse que ia dar nisso, eu não tinha te ajudado. Então, a intenção da pessoa era fazer com que eu cresça, fazer com que me ajudar, não. A pessoa precisava que eu ficasse lá. Aí, para poder ser menos, né? Eu ser menos. A pessoa tem que se sentir maior, tem que ser mais. Outros comentários assim, tu vai voltar com a Teresona emprestada, porque não sei o que e tal, olha o que deu, sabe? As pessoas, elas vão te chamar, porque daí tu começa a crescer. Elas te conheceram, me conheceram, muitas pessoas me conheceram lá no gelado, naquela situação. Só que eu evoluí, eu não estou mais lá. Quando eu falo de frete, faço contas de frete, como tem que fazer, como é que não tem que fazer e tal, pensa que eu não sei, tu és aquele cara lá e não sei o que. Sim, eu era aquele cara, eu sou aquele cara que estava lá e eu não estou mais. E essa é a grande mágoa das pessoas. E eu tenho plena convicção que as pessoas estão ajudando, já ajudaram e vão seguir ajudando o Murilo, e ele vai vencer, ele vai conseguir. E quando o Murilo conseguir, que ele estiver lá em cima novamente, muitas pessoas vão falar, vão criticar. Se eu soubesse que ia dar nisso, eu não tinha te ajudado. É igual aquela história do cara que ora pedindo milagre. Quando o milagre acontece, ele fala assim: Deus nem precisava ter orado, aconteceu. Entende? Acontece muito disso. Então, eu volto novamente a insistir, né, que as pessoas continuem ajudando, que ajudem o Murilo. O Pix está aqui embaixo, aqui, ó. Mas ajude de coração. Não com a intenção de comprar amizade, de comprar amigos e depois ficar rotando: eu te ajudei, eu te ajudei. Eu ouço muito isso, ouço muito. Volto a falar que eu estava falando ali que a Bíblia fala, né, a boca fala do que o coração está cheio. E eu vivo 5 anos com meu coração cheio. Cheio disso, cheio de ouvir. Se eu soubesse que ia dar nisso, eu não tinha ajudado. Tu me deves obrigação porque eu te ajudei, tu só estás aí porque eu te ajudei, né? Esse um lá que pediu 20 reais de volta, ele disse que eu só estou aqui porque os caminhoneiros me colocaram aqui. E eu agradeço aos caminhoneiros, mas eu recebi muito. Quando o Marcão lá de Cariacica, que não tinha Pix, foi lá na casa lotérica, fez um depósitozinho lá para mim, me mandou o comprovante. Eu estava lá no Catarino Guincho, lá, e ele não é caminhoneiro. Muitos médicos, eletricista, encanador, muitos que eu converso por aí e que eu sei que me ajudaram, alguns empresários tal, que nem do ramo do transporte que assim, recebi ajuda de caminhoneiros sim, mas recebi muito de que não eram caminhoneiros. E os caminhoneiros, vamos supor, como diz ele, os que me ajudaram e os que estão ajudando hoje o Murilo, eles estão dando uma semente para o Murilo plantar, para o Murilo regar a semente dele que está plantada lá, né? Então, muitos me ajudaram. Quando eu comprei o gelado, vocês viram, vocês me conheceram lá e depois passaram a me conhecer melhor na estrada dirigindo o gelado. Rodando de dia, rodando de noite, carregando e tal, passando 6 meses sem ir em casa. Quer dizer assim, me deram uma nova perspectiva de vida, igual eu falei no outro vídeo, de eu andar pelo menos passar um pouco daquela vergonha do dever, da gente dever e se envergonhar e não querer nem aparecer e mostrar as caras. Então eu passei um pouco, vocês amenizaram isso na minha vida, mas eu tive que embarcar dentro de um caminhão e seguir, fazer acontecer. Eu tive que carregar, eu tive que descarregar, eu tive que viajar, eu tive que fazer acontecer, eu tive que passar fome, eu tive que passar raiva, eu tive que passar frio, eu tive que trabalhar e não me arrependo. Vocês deram uma nova oportunidade de eu poder fazer isso. Assim como vocês estão dando pro Murilo lá, entende? Mas não foi, é igual a história, o Nene te carrega nas costas. O Nene me indicou lá para a Iveco, assim como indicou mais de 100. A Iveco achou interessante, por causa que eu já tinha o Iveco, já estava trabalhando com o Iveco e fazendo um bom trabalho para eles, como eu faço até hoje, mostrando a marca deles aí, entende? Então, o Nene me carrega nas costas, mas isso é comentário de pessoas que me ajudaram
e que falaram que se soubesse que ia dar nisso, não teriam ajudado, entendeu?